Gomes, casado com Tamires Gomes. Discipulador Renovo Jovem. Células 7. Membros 106. Recebam com um forte aplauso o discipulador Eduardo Gomes. Estenda sua mão para cá nesse momento. Vamos estar abençoando a vida do Eduardo. Cremos que a presença do Senhor estará fluindo através da vida dele e abençoará a sua vida, amém? Senhor Jesus, nessa manhã, Deus, nós colocamos a vida do Eduardo perante o Senhor e nós declaramos que ele será um instrumento do céu, Deus, a falar o teu povo. Que não seja ele falar, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém? Como que vocês estão, jovens? Animados? Aleluia! Estão gostando da Fire? Tá bombando, né, gente? Eu falo para vocês que a cada Fire o Senhor nos surpreende de uma forma diferente. Eu vi tantos testemunhos, eu mesmo passei por isso, de vir numa Fire, ser batizado pelo Espírito Santo, ver gente falando em línguas, pessoas realmente entendendo o propósito, e não será diferente nessa Fire. Vocês não sairão o mesmo que entraram. Posso ouvir um amém? E eu quero compartilhar uma palavra ao coração de vocês, algo que o Senhor tem queimado muito ao meu coração, tem falado há tanto tempo a respeito dessa rede de jovens, rede de adolescentes, e a minha alegria é o quê? É saber que a nossa rede, ela está crescendo. Nós temos aqui o pessoal de reserva, está aqui conosco, tem o pessoal de... E estão bombando. E veja, isso significa o quê? Que o pessoal tem entendido o chamado. Você sair lá de reserva, 70 jovens apaixonados por Jesus, para estarem aqui, e não só ele, mas cada um de vocês. Mas o que é o nosso desejo como discipuladores, como pastores, como obreiro? É o que? É nós vermos uma rede incendiada, uma rede apaixonada por Jesus, jovens e adolescentes que marcarão uma geração. E é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, para que nós possamos se levantar. Nós temos que entender que a geração passada, eles estão agora o quê? Passando o bastão. E agora são vocês. Cada um de vocês aqui que estão sendo forjados, que estão caminhando aqui, serão aqueles que assumirão as posições. Aqueles que estarão agora nesse púlpito, estarão aí nessa cidade, marcando vidas. E eu quero que vocês entendam isso, entendam o quão precioso é, o quanto vocês são importantes para a obra, que o Senhor chamou cada um de vocês pelo nome específico para estar vivendo nesse tempo. Nós estamos aqui numa fase onde a nossa igreja está crescendo, está avançando. Já estamos passando de mais de 2.000 membros só em Ponta Grossa. Temos as igrejas de Palmeira, Reserva, Carambeí, Curitiba, outras nascendo ainda. E o que nós precisamos agora? Nós precisamos de pastores, nós precisamos de evangelistas, profetas, líderes, discipuladores, anfitriões, homens e mulheres que entendem o propósito, aqueles que agora entendem o chamado e vão viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Mas para nós vivermos isso, e o título da palavra que o Senhor colocou no meu coração foi Fogo Imparável. E eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, você carrega um fogo imparável. Nós não podemos viver uma realidade onde jovens, adolescentes vivem numa mornidão espiritual. O porquê que acontece essa mornidão? Porque muitas vezes os nossos olhos não estão nas coisas do Senhor. Os nossos olhos estão no mundo, estão nas riquezas ali que o mundo oferece, e o nosso coração vai se enchendo disso, e nós nos distraímos, e nós não conseguimos agora compreender o que o Senhor tem claramente para nós, porque isso nos distrai. Eu creio mesmo algo que o Senhor deixa claro no meu coração, que é a Renovo Jovens. Os jovens nessa igreja, os adolescentes, serão os jovens e adolescentes mais prósperos de Ponta Grossa, serão os empreendedores, serão aqueles que estão marcando essa geração. Eu creio nisso, eu oro por isso, pelo meu discipulado, pela nossa rede, pela nossa igreja, mas para isso, para nós conseguirmos realmente desfrutar disso, nós não podemos mais agora ficar se distraindo com as coisas do mundo. Porque a partir do momento, e é isso que eu creio que é a nossa realidade, porque quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com o Senhor, que os nossos olhos estão fixos nele, o
que acontece? A consequência é jovens e adolescentes totalmente apaixonados pelo Senhor, incendiados, que decidem viver uma vida radical. Nós somos os radicais livres, nós estamos aqui, nós fazemos parte disso, jovens radicais, que renunciam à carne, que renunciam o que o mundo está ensinando, para viver o propósito do Senhor, para se destacarem, não pela sua força, mas porque o Senhor chamou cada um de vocês, para realmente ir na contramão desse mundo, para que nós possamos ser luz aonde a gente anda. E é isso que o Senhor tem falado, de maneira prática, para que a gente viva isso. Nós estamos, eu creio nisso, o pastor Daniel fala, né, que a volta de Jesus está cada vez mais perto, e eu sei que isso é realidade, mas então, com esse senso de urgência, nós precisamos pensar, tem muitas pessoas ainda que eu preciso conhecer Jesus. Vocês creem? Vocês têm algum amigo que precisa conhecer Jesus? Levanta a mão se você conhece alguém que precisa conhecer Jesus. Olha isso, você que levantou a mão, esse amigo, a resposta da oração dele pode ser você, então eu quero que você tenha essa clareza. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. E eu quero compartilhar 3 pontos com vocês. E o primeiro é: tenha clareza do seu propósito e confie em Deus. Então é muito difícil nós continuarmos avançando, continuarmos caminhando e perseverar se nós não tivermos clareza daquilo que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos ter uma visão clara. Porque se nós não temos visão, nós não sabemos onde vamos chegar e qualquer lugar serve. Então, a partir do momento que nós sabemos agora, fala, olha, eu tenho clareza, eu sei o que o Senhor me chamou para fazer, eu sei quem Cristo é para mim, agora eu posso caminhar, agora eu posso ir em direção do propósito, do chamado. E quando nós temos clareza, nós vamos, mas quando nós não temos, o que acontece? Nós desanimamos. Quantas pessoas você já viu, e às vezes você já passou por isso, de começar ali, teve um encontro com Jesus, fez um encontro com Deus, sai com aquele fogo apaixonado, meu Deus, é isso, agora eu vou viver essa vida da igreja, eu vou me converter, mas daí você não teve a clareza, começou a se distrair, começou a se cansar, e você saiu do propósito. Por quê? Porque você ainda não tinha uma visão clara, você não sabia ainda o que o Senhor tinha para você. Então eu quero que você entenda isso, você precisa agora entender que o Senhor chamou você. Salmos fala sobre isso, que mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já sonhava conosco. Mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já sonhava com você, Ele já sabia o nome de cada um. Entenda, jovem e adolescente, você não é um fruto do acaso. O Senhor chamou você, você está aqui hoje, está plantado nessa igreja, está nessa conferência, porque o Senhor deseja usá-lo. O Senhor deseja que você tenha clareza do que Ele te chamou para fazer e para que você possa deixar uma marca nesse mundo, deixar uma marca em Ponta Grossa, deixar um legado. É isso que o Senhor deseja. E nós precisamos agora ter essa clareza, porque senão nós nos desanimamos, nós cansamos. E muitas vezes nós caminhamos da maneira errada, e isso nos faz se cansar. Um exemplo, quem já andou com uma bicicleta de marcha, nós vemos que quando nós colocamos a marcha pesada, é para quê? Quando nós estamos numa subida, para facilitar. Mas quando nós pegamos essa marcha pesada e colocamos na reta, aquilo só vai dificultar o trajeto, e você vai se cansar mais. Então isso é um exemplo que você às vezes está caminhando, está servindo, mas às vezes está se cansando. Por quê? Porque você não está fazendo da maneira correta. E um exemplo na Bíblia que eu quero dar disso é o do rei Davi. O rei Davi, ele foi ungido, rei muito novo, e o rei ainda era Saul. E nisso, Saul ficou irado quando soube que Deus não queria mais ele no trono, que ele já tinha ungido um novo rei. Então ele tinha o propósito, ele sabia o que o Senhor tinha para ele, falou, você vai ser o novo rei de Israel. Então, agora já deu certo, Samuel veio, ungiu ele, agora eu vou ser rei. Mas o que aconteceu? Ele podia, eu quero que projete para mim, por gentileza, 1 Samuel 24, do 4 ao 6, que ali vai falar sobre a história de Davi. Nisso, Saul ficou irado, queria agora descobrir quem era o novo rei ungido, e quando ele descobriu, ele tentou o quê? Matar Davi.
Mas Davi já tinha clareza do propósito, Deus já tinha falado que ele seria rei. E nisso começou agora essa perseguição. Marquinhos, consegue projetar para mim, por favor? 1 Samuel 24, do 4 ao 6, na NVT. Amém. E ali nisso, nessa perseguição, agora teve uma oportunidade aonde Davi podia matar Saul. E está ali, né? E sua oportunidade disseram os homens de Davi para ele: hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo, por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Então nós vemos aqui que Davi já tinha sido ungido rei, ele seria o próximo rei de Israel. Ele teve a oportunidade de matar Saul para tomar o trono, mas por que ele não fez? Porque ele não queria caminhar da maneira errada. E o que é essa maneira errada? Você caminhar na sua justiça própria, na sua própria força. Quando nós tentamos caminhar pela nossa própria força, fazer a obra do Senhor, servir com a nossa própria força, nós o quê? Nós se cansamos, nós se frustramos, e não é isso que o Senhor deseja. Se Ele já deu o propósito para você, se Ele falou que você vai ser um pastor, que você vai ter uma família, que você vai ser um profeta, que você vai ser um líder de célula, que você vai ser próspero, que você vai ser um empreendedor, se o Senhor já deixou claro isso para você, apenas descanse, apenas vá no caminho, mas não tente fazer pela sua força, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e é Ele que vai te colocar nessa posição. Então Davi, ele entendeu isso, ele falou: foi o Senhor que me ungiu, então eu não preciso fazer pela minha força, eu não preciso matar Saul, Ele mesmo vai me colocar no trono, porque Ele é fiel, o meu propósito já é claro, é Ele que vai me conduzir nessa caminhada. Então agora nós precisamos entender isso, nós não podemos cair na nossa justiça própria, nós precisamos ter clareza do nosso propósito e confiar em Deus. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o meu como discipulador. Eu era líder de célula ainda, estava ali, né, multiplicando tudo, sonhando em ser discipulador, e nisso chegou o dia que o Jean ainda era discipulador. Ele pegou e falou: Eduardo, nós vamos multiplicar o discipulado, nós vamos estar junto ali, quero contar com você também. Falei: não, amém. No outro dia fui no discipulado, era o pastor Lucenildo ainda, o líder da rede de jovens. Cheguei naquela mesa, estava lá todos os discipuladores, todos juntos, e nisso, falei: nossa, é um sonho isso, agora vou me tornar discipulador. No outro dia, falou: Eduardo, infelizmente teve que fazer algumas mudanças aqui, você não vai ser mais. Falei: Senhor Jesus, e agora? Já tinha criado toda uma expectativa, falei: meu Deus, agora eu não vou ser mais. Eu lembro ainda que tinha o Lucas ali, o Bruno, nós tínhamos criado até um grupo, estavam todos animados com isso, que eles já eram discipuladores, e de repente eu não ia ser mais. Falei: meu Deus. E nisso o inimigo já vem o quê? Já vem jogando flechas inflamadas na sua mente, falando: meu Eduardo, cara, vai ser discipulador, você não consegui nem fazer um quebra-gelo na cela, agora é líder, agora quer ser um discipulador, viu? Você não vai conseguir avançar, isso não é para você, desista, você não é capaz. E eu comecei a pensar isso, eu falei: Senhor, acho que é isso mesmo, eu não posso ser discipulador, eu sou muito falho, eu não sei falar direito, acho que eu não sou um bom líder. E comecei a pensar isso. E o que isso indica? Eu estava o quê? Na minha justiça própria, pensando: nossa, eu acho que eu não sou bom o suficiente, pensando que era de acordo com a minha força. Mas naquilo eu tive um encontro tão precioso com o Senhor, estava angustiado por essa situação que tinha acontecido, estava no meu quarto ali orando, e o Senhor falou tão claro no meu coração. Eu falei: olha, Eduardo, eu te amo, eu escolhi você, você é amado, olha tudo que eu já fiz na sua vida. E eu falei: é verdade, Senhor. Nossa, que privilégio é ser chamado de filho e filho amado. Eu já nem podia fazer nada, e o Senhor já me colocou como líder de célula. Isso já é o maior privilégio do mundo. Se eu precisar ficar 10 anos sendo líder de célula, eu vou ficar 10 anos sendo líder de célula, apaixonado por Jesus, porque não é cargo mais que vai me mudar, mas vai me mover, mas é a sua presença, é o seu amor, é o fogo que está dentro de mim, é isso. E nisso eu entendi: olha, não depende de mim, não é a minha força, não é o que eu consigo, mas é o Senhor, é Ele, apenas Ele. Mas pela graça dele, né, tudo por Ele, passou alguns meses e eu já me tornei discipulador no final do ano.
E foi tudo pelo Senhor, algo que ninguém esperava. O discipulador que estava ali, ele pegou e acabou indo para os Estados Unidos, e eu assumi a rede, o discipulado que ele cuidava. Então, é isso, nós precisamos descansar. Se é o Senhor que prometeu, é Ele que faz, e Ele já prometeu, é Ele que vai nos colocar no lugar. É Ele que vai nos levar lá. Nós não precisamos fazer pela nossa força. Nós não precisamos agora ficar angustiado. E muitas vezes vocês podem pensar que isso acontece com você, às vezes comigo, membro, está acontecendo isso, com discipuladores, com pastores, com obreiros, não acontece essas coisas, mas claro que acontece. Essa mesma história que eu contei agora, foi o mesmo testemunho do Paulo também, que estava lá e ia ser discipulador, acabou não sendo, e depois agora está aí como um homem de Deus, discipulador abençoado, frutífero, e a mesma coisa com o pastor. Isso é a realidade, nós precisamos entender. Até o pastor Daniel, quando foi assumir aqui a igreja Renovo, que daí ele começou a caminhar debaixo da vinha, da videira, começou com essa visão de células, muitos membros que estavam no começo resistiram a ele. Muitas pessoas que viam na igreja, quando acharam que era o pastor Antônio que ia ficar à frente, e na verdade foi o pastor Daniel, muitas pessoas olharam para o pastor Daniel e falaram: olha, eu vim para essa igreja para caminhar com o seu pai, não com você, eu estou indo embora. Olha isso. Mas o que o pastor Daniel tinha? Senso de propósito. Ele sabia o Deus que ele servia, o propósito que ele tinha na vida dele, e agora ele está aí. E os frutos falam, ele está aí com uma igreja frutífera, uma igreja que avança. E olha que precioso. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha clareza do seu propósito e confie em Deus. Amém? Quero compartilhar agora o segundo ponto, que é: não deixe as circunstâncias ofuscar o seu propósito. Jovem, adolescente, tenham certeza disso. Nessa caminhada cristã, que você está aqui nessa vida da igreja, vai chegar algum momento onde você vai ser frustrado, aonde pessoas vão te decepcionar, aonde pessoas vão acontecer coisas que não vão ser do seu agrado. Isso é com certeza, infelizmente vai acontecer, mas nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, que é para nos forjar. Mas eu quero que você tenha clareza agora em relação a isso, porque quando nós estamos nessa caminhada cristã, nós precisamos entender que nós estamos aqui pelo Senhor. Mas vai acontecer isso. Quem é líder de célula que está aqui hoje? Líder de célula. Amém. Líder, eu acredito que você já passou por isso. Se não passou, pode ser que você vai passar, mas que você tenha o coração no Senhor. Muitas vezes vai acontecer do quê? De você estar ali, você está consolidando uma pessoa, você está investindo nela, você gasta o seu tempo, você gasta o seu recurso, você vai lá, vai tomar café com ela, investe, manda mensagem, está cuidando dela, e vai chegar um dia que ela vai deixar a tua célula, vai embora, não vai te avisar nada, às vezes vai falar mal de você. Isso vai acontecer. E às vezes você passa: meu Deus, o que é isso? Isso não é para mim, eu sou um líder ruim, sou eu que estou agora errando, falhando. Mas não, essas são circunstâncias que acontecem, mas não deixe isso ofuscar o seu propósito, porque você está aqui para liderar para o Senhor. E a mesma coisa vocês que são membros, que estão aqui participando da célula, muitas vezes o seu líder pode te frustrar, ele pode errar com você, ou um membro de célula que está junto, um irmão ali caminhando, ele pode te decepcionar. Mas entenda, você não está na célula por causa das pessoas. Nós estamos ali, nós estamos em comunhão, nós cuidamos, nós servimos, mas nós fazemos tudo isso olhando para o Senhor, olhando para Jesus. A nossa expectativa tem que ser nele, apenas nele, porque ele é aquele que não mente, aquele que nos ama, aquele que é fiel, aquele que nunca muda. Então esse é o Senhor que nós servimos. Então pare agora de deixar essas circunstâncias, essas coisas ofuscarem o seu propósito. Pare de deixar essas situações definirem quem você é. Quem define quem você é o Senhor. E Ele diz que você é vencedor. Ele diz que você é amado. Ele diz que você é favorecido. Essa é a realidade sobre sua vida. Nós precisamos ter clareza. Quero que compartilhe, por gentileza, Romanos 5, do 3 ao 5 na NVT. Pode projetar para mim, por favor? Amém. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Posso ouvir um amém? Essa é a verdade do Senhor, olha isso.
se alegre na dificuldade, se alegre em enfrentar dificuldades. Quando nós lemos isso, você pode às vezes falar, meu Deus, mas como assim? Como eu vou me alegrar em enfrentar dificuldades? Mas isso é um senso daquela pessoa que confia em Deus. É aquela pessoa que entendeu o que está escrito em Romanos 8:28. 8:28, se eu não me engano, é isso mesmo. Que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o propósito que foi estabelecido. Então creia nisso. Nós precisamos agora entender que nós precisamos cumprir o nosso propósito, precisamos servir. Nós nunca vamos perder em servir. Nós sempre ganhamos. Você nunca perde em estar servindo ao Senhor, estar servindo na obra. Um exemplo que nós vemos é o de rei Davi. Nós vemos que ele era um homem segundo o coração de Deus, estava ali, foi ungido, mas o que aconteceu? Teve uma parte ali na Bíblia que você vê que Deus fala que ele caiu. E por que ele caiu? Porque naquele momento ele devia estar servindo na guerra. Era o momento onde os reis deviam estar batalhando com o seu exército. E como ele pegou, pensou com ele, poxa, meu exército sempre ganha, vou deixar eles irem e eu vou ficar. Mas ele deixou de servir. E quando ele deixou de servir, ele caiu, ele pecou. Então quando nós servimos, quando nós se entregamos para o Senhor, quando nós estamos nessa rede aqui, servindo nos cultões, nos apoios, na célula, nós nunca perdemos. Não deixe essa mentalidade do mundo dizer que você está perdendo, você está jogando fora a sua vida servindo a Deus. Não, você está ganhando pedras na coroa. Nós estamos servindo a um Deus que recompensa, um Deus que nos ama. E olha, mesmo se não tivesse recompensa, mas tem para cada um de nós, nós iríamos servir apaixonados, porque nós queremos um Deus que mandou o seu único filho, que se fez homem, morrer por cada um de nós. Isso já era suficiente, mas ainda o nosso Deus é tão gracioso, que quando nós servimos, quando nós entendemos o propósito, Ele ainda nos dá uma recompensa. E eu creio que a Renovo Jovem são jovens e adolescentes vencedores. Amém? Aleluia. E um exemplo de não deixar as circunstâncias ofuscar o seu propósito, é o exemplo de José. Nós vemos José ali no Velho Testamento. José era uma expressão de Cristo, de Jesus, né? José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. Então o escravo era aquela pessoa que trabalhava muito. José teve que trabalhar muito, e nisso chegou Potifar, que era um administrador da casa do faraó, comprou ele. E nisso começou a servir, ele começou a se destacar. Potifar começou a confiar nele, falando, poxa, agora está mudando a situação. De repente veio a mulher de Potifar, caluniou ele e ele acabou sendo preso. Então ele foi vendido como escravo, começou a falar, poxa, está melhorando as coisas, e foi preso. Depois foi mandado na cadeia onde estava José, o copeiro, o padeiro, onde ele interpretou o sonho deles. E ele falou, poxa, agora vou pedir para o copeiro ir lá falar de mim, para que eles lembrem de mim ali, para que eu possa sair dessa prisão. E o copeiro nem lembrou dele na hora, deixou ele lá mais anos e anos preso. Até que chegou um momento que se lembrou, chamou José, ele foi lá, interpretou o sonho do faraó e se tornou o governador do Egito. Olha isso, mas tudo isso começou com o quê? Com um sonho, com uma visão que o Senhor tinha dado para José. Ele entendia o propósito dele, ele tinha clareza. E mesmo que as circunstâncias vieram, e foram circunstâncias muito difíceis, ele continuou crendo. E chegou ao ponto que ele foi colocado na posição, e não pela força dele, mas pelo Senhor, que levou ele até esse lugar. O Senhor levou ele, e a partir desse momento ele começou a viver o propósito. Então, nós temos que entender que quando nós perseveramos, nós acessamos o novo de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, quando você perseverar, você vai acessar o novo de Deus. É isso, nós precisamos perseverar, jovem. Persevere. Nós precisamos ser aquelas pessoas que começam algo e concluem. Nós não podemos deixar pela metade, nós não podemos abandonar, nós não podemos ser inconstantes na célula, mas nós precisamos estar ali, falando, Senhor, eu estou aqui, eu vou ser um anfitrião, eu vou ser um membro, eu vou ser um consolidador, eu vou ser aquela pessoa que participa, aquela pessoa que honra, que participa das conferências, que vai no culto, que fala de Jesus, que vive uma vida para Ele.
E isso que é precioso. Nós não podemos deixar mais agora as circunstâncias, as dificuldades nos pararem, nos paralisarem, porque nós entendemos quem nós somos, quem Cristo é para nós, e agora nós podemos desfrutar dessa vida, essa vida em abundância com o Senhor. Nós precisamos entender isso. E quando eu falo disso, de perseverar, acessar o novo de Deus, um exemplo claro que nós vimos agora, como rede mesmo, foi o quê? Foi o cultão dos 1000. Quem estava no cultão dos 1000 aqui? Aleluia! E foi poderoso, olha isso. Nós estávamos já vários meses fazendo o cultão, a média do cultão era 500 pessoas, chegou até 600 uma vez, mas a média era essa, 500, 540, e nisso o obreiro lançou um alvo para nós, falou: discipuladores, vamos levar 1000 pessoas naquele cultão, nós vamos avançar, nós vamos ver aquele prédio cheio. Eu falo: Senhor, e agora, né? Como que vai encher o prédio? 500 pessoas era a média, e nós precisamos levar 1000. Mas nós entendemos, se o Senhor deu a palavra, é Ele que é o dono da obra, nós precisamos apenas crer. Tinha várias dificuldades. De repente, nós combinamos de fazer um evangelismo, se dividimos na cidade, né? Cada um vai lá para o Lago do Larias, outro vai no centro, outro vai no Monteiro. Daí beleza, falei: vamos bombar. Daí ficou lá no Monteiro eu e o Lorival, nossos 2 discipulados. Falei: não, fechou, estamos animados, convite. Chegamos lá no Monteiro, no Parque Monteiro, só tinha o meu discipulado e o discipulado do Lore. Dá para evangelizar um ao outro, não tinha mais ninguém. Falei: Senhor, e agora, né? Vamos convidar quem para vir? Não tem ninguém, só nós ali. Mas o que? Essas são as circunstâncias. Mas nós não desistimos, nós não deixamos isso nos paralisar, nós continuamos. E daí o Lore foi lá para o Max Atacadista, começou a andar pelo bairro ali, a gente foi para o centro, nós encontramos algumas pessoas e convidamos para vir para cá. E nisso nós falamos: isso não vai nos parar, essa circunstância não vai paralisar, porque nós cremos quem é o Senhor, nós cremos no que nós carregamos. E quando chegou o dia, eu estava desde cedo já chorando, emocionado. Falei: Senhor, vai ser um mover naquele lugar. Daí eu cheguei aqui, eram umas 4, 5 horas, daí deu umas 6, 6:30, daí você vê o prédio, não está tão cheio. Eu falei: Senhor, mas vai estar. Nós estamos aqui com os discipuladores, nós colocamos as 1000 cadeiras. Nós podíamos pensar: vamos colocar umas 700, né? Que daí se precisar, nós corremos lá e buscamos. Mas não, nós falamos: nós vamos colocar as 1000. As 1000 estavam estendidas aqui. E o Senhor, Ele é fiel. Quando chegou a hora do cultão, tinha mais de 1000 jovens e adolescentes aqui. Olha isso, que precioso. E tudo isso aconteceu porque vocês, cada um de vocês, entendeu o propósito. Vocês foram ativados, vocês não deixaram a circunstância parar vocês, e vocês chamaram alguém, vocês convidaram, e esse mover aconteceu. E tudo isso não é só para dizer: tinha 1000 jovens aqui, nós tínhamos um número. Não, o propósito de tudo isso foi para ativar cada um de vocês, para que vocês entendam para que vocês foram chamados, e que vocês podem fluir no poder de Deus, vocês podem ser instrumentos. Não precisa ser líder, não precisa ser pastor, você só precisa ser filho amado, crer no poder do Senhor, crer quem você é em Cristo e deixar agora Ele te usar. Essa é a realidade. Posso ouvir um amém? Amém. Agora eu vou estar indo para o último ponto, que é: creia no que você carrega. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: creia no que você carrega. Eu vou pedir para projetar João 14:12 na RA, por gentileza. Amém. João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jovem, adolescente, isso é algo que me constrange, e essa chave precisa virar para cada um de nós. Olha o que Jesus fala, que nós faríamos obras maiores do que a dele. E quando eu falo creia no que você carregue, todos aqui aceitaram a Jesus? Amém? Todos são filhos? Então, se você é filho, você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a própria natureza do Senhor habitando dentro de você. Essa é uma realidade poderosa. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos deu a própria natureza dele, o poder, o dunamis, está aqui dentro de nós.
E agora nós não podemos deixar isso de lado, mas nós precisamos exercitar, nós precisamos crer, nós precisamos avançar e deixar o Espírito Santo fluir a cada um de nós. Isso é muito poderoso. Quero que projete também, por gentileza, Atos 10, 38, na RA mesmo. E quando nós entendemos isso que o Senhor nos deu, agora nós podemos acessar novos níveis, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, mas através do Espírito Santo, nós conseguimos. E quando nós lemos aquele primeiro versículo que fala, que Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele, ele fala, meu Deus, isso é loucura, como eu vou fazer obras maiores do que o próprio Senhor Jesus fez? Mas eu quero confirmar para vocês aqui como vocês vão fazer. Olhem Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha isso, olha o que Atos fala, que Jesus fazia tudo isso, porque ele foi ungido com o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo está dentro de nós. Esse mesmo Espírito Santo que conduziu a Jesus a fazer todas aquelas maravilhas, agora habita dentro de cada um de vocês. Então mais nada é impossível. Como nós vamos duvidar da obra do Senhor? O que é 1000 jovens nesse prédio? O que é uma cura? O que é nós vermos o sobrenatural? Porque agora nós cremos que o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós podemos desfrutar disso. Nós podemos agora crer nessa verdade que está em João, que nós faríamos obras maiores, porque não somos nós, mas é o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo fazendo através da vida de cada um de nós. Creia nisso, deixe os olhos naturais, o raciocínio natural, porque quando nós pensamos por nós mesmos, isso é impossível. Mas quando nós olhamos pela ótica do Senhor, quando nós olhamos pela ótica do Espírito Santo, mais nada se torna impossível, porque nós cremos no Senhor, no Criador de todas as coisas. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós andamos com o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, e isso não é pouca coisa. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a expressão de Jesus. Muitos jovens, adolescentes na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, na escola, eles estão ali ansiados para receber algo, eles estão procurando algo que você carrega. Cristo em você é a esperança da glória. Olha isso, nós precisamos agora ter esse senso de propósito e começar a viver isso, a testemunhar. Nós precisamos, jovens, ser apaixonados, ser intensos, carregar esse fogo imparável, mas não só olhando na Bíblia, vendo que aqueles homens faziam e eram para eles. Não, isso é para nós, é para a nossa geração. O Senhor tem nos chamado para deixar um legado aqui em Ponta Grossa, para deixar um legado na Renovo Jovem, para que vocês se tornem pastores, para que vocês estejam aqui profetizando, que vocês assumam essa nova geração, sendo incendiados, apaixonados, ungidos pelo Senhor. Amém? Aleluia. O louvor pode subir? Eu já estou encerrando, quero que compartilhe Atos 1:8 na RA também, por favor. E tudo isso que eu falei nesses pontos agora, que vai nos fazer avançar, que vai ter clareza de propósito, que a circunstância não vão nos parar, é o quê? Como que nós conseguimos viver tudo isso na prática? É sendo cheio do Espírito Santo. É só isso. Quando nós se enchemos do Espírito Santo, quando nós se enchemos da presença, é isso que vai fazer a gente perseverar, a gente continuar firme no propósito, porque tudo isso é através do Senhor. E eu quero compartilhar Atos 1:8, que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E eu quero focar na parte que nós seremos testemunhas. Quando nós vemos essa palavra testemunhas no original, ele significa martos. Martos é os mártires. Martos significa alguém que presencia algo, alguém que viu algo, que ele entrega a própria vida por aquilo. Testemunha é isso, alguém que presenciou e fala: Senhor, eu estou aqui, eu testemunhei essa glória, eu tive um encontro com o Senhor.
o Senhor me tirou daquele lugar, me colocou aqui, o Senhor me salvou, o Senhor salvou a minha família, o Senhor está comigo. E quando nós testemunhamos isso, quando nós compreendemos, fala, olha, eu sou uma testemunha do Senhor, Ele me ungiu. Eu quero que vocês fiquem de pé nesse momento. E jovem, adolescente, quando nós começamos a olhar as histórias da Bíblia, isso é tão precioso. Nós vemos Estevão, aquele primeiro mártir, que ele foi apedrejado pelo Senhor. Ele foi apedrejado. Nós vemos lá aqueles irmãos que foram queimados, foram usados como tochas, foram queimados. Outros foram jogados aos leões. E por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam, eu sei com quem eu tive um encontro. Eu tive um encontro com Jesus. Não importa nada que aconteça, mas a minha vida pertence a Ele. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. O que levou o apóstolo Paulo a fazer tudo aquilo, ser preso, sofrer, ser decapitado. Por quê? Porque ele teve um encontro genuíno com o Senhor, onde mais nada importava, mas ele amava ao Senhor. E eu quero que nesse momento você entenda isso, que nós somos testemunhas. Nada mais importa, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós vamos gastar tudo isso diante dEle. E eu quero fazer um apelo nesse momento, e que você venha na frente se você sentir isso, mas que se você deseja ser um jovem, um adolescente constante, alguém que não retrocede, alguém que carrega um fogo imparável, que entendeu quem o Senhor é, que deseja caminhar no propósito do Senhor, que não deseja mais retroceder, aquele que não vai mais se distrair com os manjares do mundo, mas que se levantarão em fé, que se posicionarão nessa geração para viver o propósito do Senhor, que alcançarão vidas, que serão instrumentos do Senhor, aqueles que desejam realmente permanecer, que desejam viver tudo aquilo que o Senhor tem. Eu quero que você venha aqui na frente, nós iremos orar por você. Se você sentiu isso no seu coração, de você ser ativado, de você carregar esse fogo imparável, de você realmente permanecer no propósito, que você venha aqui na frente, que nós estaremos orando por você. Oh Senhor, Espírito Santo, nós estamos aqui nesse lugar hoje, Pai. Nós estamos aqui hoje, Pai, para orar, Pai, por esses jovens, por esses adolescentes, Pai, que entenderam o propósito do Senhor, Pai, que são testemunhas, são jovens, Pai, que irão gastar a sua vida diante do Senhor. Os discipuladores, os líderes podem começar a orar, mas você que está recebendo oração, comece a orar com fervor, comece a falar com o Senhor, comece a orar em línguas, comece a declarar, comece a ter uma visão clara, seja uma testemunha, tenha clareza do seu propósito. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não
onde voltar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por esses jovens e adolescentes, Pai, que estão aqui cheios do Seu Espírito, Pai. Eu declaro, Senhor, que eles sairão desses 2 dias marcados pela Sua presença. Eu declaro, Senhor, que eles não sairão daqui os mesmos, mas sairão cheios do Seu Espírito, apaixonados, Senhor, como os testemunhos da Sua obra, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Você que crê no Senhor, dá uma salva de palmas para Ele nesse momento. Aleluia, aleluia. Amém, jovens? Amém. Nesse momento, opa, deixa eu chamar o obreiro Patrick aqui, que ele já vai direcionar. Amém, queridos. Vocês foram tocados nessas 2 palavras, amém? Amém, glória a Deus. Então olha só, agora a gente vai fazer um intervalo. Agora é 15 para 11, nós vamos voltar aí 11h15, tá bom?